Olá, hoje nós vamos conversar sobre o novo volume do Devocional na Prática da pastora Thalita Malafaia. Um projeto que já tem abençoado tantas mulheres e agora chega ao terceiro volume. Eu te convido a participar com a gente. O Comunhão Entrevista está no ar. Oi, Thalita, tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui para a gente conversar sobre essa obra tão importante que influencia tantas mulheres a se aproximarem mais da religião de Cristo, do Evangelho principalmente. E para começar, eu quero te conhecer. Quero saber quem é a Thalita Malafaia, qual o seu ministério, qual o seu propósito de vida, para depois a gente entrar na obra em si. Boa tarde, é um imenso prazer poder estar aqui hoje participando dessa entrevista. Estou muito feliz, sinto muito honrada. E a Thalita Malafaia, né, essa aqui que vos fala, eu sou pastora, eu sou nascida e criada na igreja, eu sou filha de pastores, eu sou filha do pastor Silas Malafaia e da pastora Elisete Malafaia. Faço parte da ADVEC, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e eu congrego na ADVEC, no filial no Recreio, no bairro onde eu moro. E ali eu exerço junto com as mulheres a vice-liderança, né? Estamos ali trabalhando juntas e exercendo esse ministério de forma... Está muito no início em relação à vice-liderança nas mulheres, mas eu estou ali podendo ajudar, interagir, estar sempre conversando a respeito de devocional, porque esse é o meu propósito. Eu entendi que, como aconteceu comigo, eu vivi uma experiência muito particular em relação à devocional, em relação ao momento a sós com Deus, e foi a partir desse momento que eu entendi qual era o meu chamado, qual era o meu ministério, né? E as coisas foram fluindo. Eu fui consagrada pastora no final do ano passado, e esse ano eu comecei a exercer a vice-liderança nas Mulheres Vitoriosas, na ADVEC, que é a igreja onde eu congrego. Thalita, esse novo volume fala sobre viver um novo nível com Deus. O que significa na prática dar esse passo além da caminhada espiritual? Viver um novo nível com Deus é exatamente você entender que Ele precisa ser prioridade na sua vida. E que quando a gente entende que é prioridade e a gente entende que existe um grau de importância entre as nossas prioridades, Deus precisa ser o primeiro. E aí não nos falta a vontade, a intensidade de procurá-lo diariamente através da oração e da palavra de Deus. Durante a sua escrita, né, em algum momento você também precisou recomeçar, seja espiritualmente ou emocionalmente, como as leitoras que você quer alcançar? Sim, né? Para eu poder escrever esse terceiro volume, o diferencial dele são 365 dias cultivando uma vida constante com Deus. São 365 sementes que eu precisei plantar no meu secreto, no meu individual com Deus, para que ele viesse frutificar e se transformasse no livro. E o secreto, a gente se reinventa todos os dias, porque a gente muitas vezes entra de uma maneira diante das adversidades, diante das lutas e dos processos que a gente vivencia no nosso dia, e aí a gente entra no nosso secreto e a partir desse secreto com Deus, orando e meditando na palavra, a gente vive experiências espirituais todos os dias de forma diferente e sai revigorado. Então eu precisei sim reviver, né, o secreto de várias formas para que esse livro pudesse nascer. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente essa constância no secreto. E qual foi o ponto assim de virada na sua vida para que esse devocional deixasse de ser apenas um hábito e se tornasse um prazer diário? Por quê? Porque o devocional hoje em dia é muito negligenciado. A gente vive uma rotina muito louca, principalmente quem tem filhos, marido. Então é muito difícil encaixar essa rotina espiritual, que o devocional é uma rotina espiritual, na nossa vida corrida, né? Isso. Então eu vivi uma experiência, né, hoje eu conto como um testemunho,
No início de 2020, quando estava durante a pandemia, foi em fevereiro de 2020, a minha filha estava com 2 anos de idade e eu sempre falava assim com Deus, né? Eu falava, Senhor, sou filha de pastores, uma família sacerdotal, mas qual o chamado você tem para mim? O que que o Senhor quer para minha vida? Porque, querendo ou não, quando a gente está numa família sacerdotal, muitas vezes a gente vivencia comparações das pessoas, as pessoas acabam criando expectativas muito grandes em cima da gente. E isso sempre me afastava em relação a isso, que eu falava, eu não quero, sabe, fazer as mesmas coisas que meu pai e minha mãe fazem. Eu sempre fugia. Eu sempre trabalhei na igreja, sempre, sabe, trabalhei em diversos departamentos por trás dos bastidores, mas tá na frente, falando, eu fugia. E eu lembro que no início de 2020, eu comecei a indagar, questionar, Senhor, o que que tu quer para minha vida em relação ao ministério, né? Eu já estava com mais de 30 anos, a minha filha com 2 anos. Só que ao mesmo tempo que eu fazia essas perguntas, eu não tinha o meu secreto com Deus diariamente. Eu não era constante de todo dia estar orando, meditando na palavra. Porque esse é o nosso problema, né? A gente quer comparar a nossa vida espiritual com a vida das outras pessoas, só que não sabe um terço do que as pessoas fazem para terem intimidade, o nível de intimidade que elas têm com Deus. E ao mesmo tempo que eu reclamava, que eu perguntava, eu não fazia a minha parte. E no início de 2020, eu tive uma crise de vesícula, não sabia que tinha pedra na vesícula, e tive que ir correndo para o hospital. E lá no hospital eu descobri que o meu caso eu tinha que operar às pressas. Eu não tinha como resolver se não tirar a vesícula ali naquela hora. E eu operei às pressas, deu tudo certo. Só que o pós-operatório, de que quem tira a vesícula, é você ficar no mínimo 15 dias em repouso absoluto, sem falar nada. E eu lembro que eu voltei para minha casa, eu falei, na minha casa não tem como eu ficar, porque eu tinha que cuidar da minha filha. Fui para casa da minha mãe com meu marido, ficamos 15 dias lá, 15 dias lá. Eu tive o apoio total da minha mãe, do meu pai. A gente estava no início da pandemia, então as igrejas estavam fechadas, não estava tendo culto. Então a minha mãe estava sempre ali para me ajudar. Meu marido é professor universitário, não tinha aula, então ele estava sempre ali para me ajudar com a Helena. E naqueles 15 dias ali, que eu fiquei literalmente sem fazer nada, eu vivi 15 dias de secreto com Deus. Porque aí aquelas minhas desculpas que eu dizia, eu não tenho tempo para Deus, a minha filha toma todo o meu tempo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que trabalhar. Naqueles 15 dias ali que eu tive a oportunidade de ficar sem fazer nada, eu estava sempre orando, eu estava sempre lendo a Bíblia, eu estava sempre, sabe, procurando ler um livro. Minha mãe estava sempre ali, minha filha, lê isso aqui, vê isso aqui. Então eu estava em constante secreto, vamos dizer assim. E nesses 15 dias que eu vivenciei ali, sozinha, sabe, sem fazer nada, no sentido de estar trabalhando ou cuidando da minha filha, e estava sempre lendo e meditando na palavra e orando, eu senti o Espírito Santo falar comigo. Minha filha, qual vai ser a sua desculpa agora para você dizer que não tem tempo para mim? O que que você vai usar como desculpa para dizer que não tem tempo para parar uma parte do seu preciosíssimo dia de 24 horas só para mim? O que que é prioridade na sua vida? Eu não sou prioridade na sua vida. E eu lembro que eu senti o Espírito Santo falando no meu coração e eu fiquei triste porque eu estava usando desculpas e muitas vezes eu usava a minha filha, a bênção que Deus me deu, como desculpa para dizer que eu não tinha tempo para ele. E ali, daquele momento, durante aqueles 15 dias, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu nunca mais vou dizer que eu não tenho tempo para parar numa parte do meu dia para te agradecer, para orar, para louvar, para ir para o meu quarto, como está lá em Mateus 6,6. Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai no secreto, que no secreto ele vai te responder. Às vezes a gente procura respostas de Deus em vários lugares, mas o último lugar que a gente vai é para o quarto, no sentido de ter o nosso momento a sós com Deus. E ali, nessa experiência, que hoje eu entendo que foi como um testemunho, foi no início de 2020, eu me comprometi, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, durante 21 dias seguidos, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar vai ser fazer o meu devocional. Eu ir para um lugar específico, que na Bíblia fala, se é quarto, é lugar de intimidade. Então, não é todo mundo que entra ali. Não é todo mundo que você deixa fazer parte desse lugar. E eu falei, eu vou me comprometer com o Senhor durante 21 dias, eu vou acordar primeiro que todo mundo da minha casa, então ninguém vai me interromper, nem me atrapalhar e nem me distrair, porque isso é que o Senhor quer no nosso momento a sós com Deus, com Ele. Não adianta a gente querer ler a Bíblia e orar com a filha o tempo inteiro, mãe, quero brincar, mãe, quero comer, mãe, quero isso, ou o marido. Então eu entendi que no meu caso, o meu momento a sós com Deus, o meu devocional tinha que ser de manhã cedo. E eu fiz esse pacto com o Senhor, porque
foi realmente um propósito, porque para mim, naquela época, há 5 anos atrás, era muito difícil para mim acordar muito cedo, porque eu sempre dormi muito tarde. Então, acordar muito cedo era muito difícil. Eu sabia que esses 21 dias iam ser um sacrifício, mas, como eu estava me comprometendo com o Senhor, eu ia com tudo. E eu fiz, estou resumindo aqui bem rápido para você entender como é que surgiu o devocional na minha vida, eu começar a falar de devocional, né? E eu lembro que eu fiz esses 21 dias seguidos. Eu levantava primeiro todo mundo da minha casa, eu orava, eu meditava em um capítulo da Bíblia, sabe? Eu ali me derramava diante do Senhor, com intensidade, com oração, com palavra. E eu fiz durante 21 dias seguidos, não foram fáceis, mas graças a Deus, isso mudou toda a história da minha vida em relação ao meu ministério. Porque até hoje eu continuo fazendo isso, e foi a partir desse momento que eu vivenciei experiências com o Espírito Santo a ponto de entender que Deus também estava me chamando para esse ministério. Que eu não precisaria ficar preocupada com comparações, eu não precisaria ficar preocupada em querer imitar meu pai e minha mãe, mas que a partir do momento que eu cultivasse dias no secreto, gerando intimidade com Deus, amadurecendo espiritualmente, o Espírito Santo ia me direcionar em cada detalhe da minha vida. E assim tem feito, e assim surgiram os livros, tanto um, quanto dois, quanto esse terceiro, e esse terceiro com esse diferencial de 365 dias. Meu Instagram era fechado, sabe? Eu era uma pessoa muito reservada, eu era muito tímida, mas depois que eu entendi que esse era o meu propósito, o Espírito Santo começou a me direcionar para que eu começasse a falar também a respeito de devocional. A gente estava na pandemia, né? As igrejas fechadas. E então, eu não acredito em coincidência, eu acredito em jesuicidência. Deus trabalhou na minha vida primeiro, em relação à constância com o devocional, para que eu pudesse compartilhar e mostrar, né, o quanto é importante, o quanto é fundamental que o cristão, na sua casa, todos os dias, sabe, pare um momento para orar, para meditar na palavra, para conhecer o Deus a que diz que serve, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Só que para andar é relacionamento, e relacionamento tem que ser todo dia. Não é só nas 2 horas de culto na igreja, né? É todo dia para a gente poder ter discernimento espiritual, maturidade espiritual. E assim surgiu o devocional na minha vida. Nossa, que bonito ouvir isso. E a descoberta do nosso propósito de vida, ela está inteiramente ligada com a nossa relação vertical com Deus, porque você falou assim, é importante sim a família é o nosso primeiro ministério, mas é uma relação horizontal, e antes dela vem a Sim. relação vertical com Deus, que a gente negligencia. Então, muitas das vezes, o que que a gente faz? Ah, eu vou fazer aqui um teste de dons para descobrir o meu propósito, eu vou fazer utiliza de outras ferramentas para descobrir algo que está que é baseado, na verdade, na intimidade com Deus, em você conhecer a Deus profundamente, querer ter um relacionamento, intimidade com Ele, porque através disso ele é tão perfeito que ele vai revelando para a gente qual é o nosso propósito, qual é o nosso ministério, como é que a gente tem que falar, e a gente sente essa necessidade tão grande de falar. Você falou que é uma pessoa reservada, mas eu tenho certeza que, como eu vi agora, né, que você se expressa muito bem falando de Deus, por quê? Porque é algo que você vive, não é algo que você herdou dos seus pais, através ali daquelas rotinas, é algo que realmente Deus transformou no seu coração para poder você falar assim com tanta propriedade, né? Agora, no livro você Sim. fala muito sobre ferramentas espirituais e emocionais. Qual delas você acredita que as mulheres mais precisam nesse tempo? Então, é o que eu gosto de deixar bem claro, porque a partir do momento, né, que eu comecei a falar sobre devocional, as pessoas sempre me perguntavam, Thalita, existe um método? Porque tudo hoje, né, é método, é chave. Aí eu falo, a minha intenção, né, com esse livro aqui, não é ensinar as mulheres a fazerem devocional. Porque a partir do momento que eu entendo que devocional é o meu momento a sós com Deus, é o seu momento a sós com Deus, eu não posso determinar como esse momento tem que ser. O que eu posso fazer é te incentivar, te encorajar com recursos, com facilitadores. E é isso que esse livro traz. Porque aqui a gente vai abordar temas
palavra, reflexões, aplicações da palavra de Deus, orações sobre diversos temas para mulheres. Eu falo aqui em relação a feridas emocionais, eu falo aqui em relação a vencer o desânimo e a procrastinação, que eu acho que isso é um dos temas principais hoje, principalmente em relação a nós mulheres. Eu falo por mim, sabe? Por conta da nossa rotina, né? A mulher hoje é mãe, é esposa, é funcionária, trabalha, estuda. São tantos afazeres que às vezes ela acaba procrastinando, se acomodando em relação à vida com Deus. E eu era muito assim, eu dizia, né, eu sempre falo isso, no passado eu era uma pessoa muito acomodada. Eu era uma pessoa que procrastinava demais, né, principalmente em relação à minha vida com Deus. Então esse livro é justamente para encorajar as mulheres, incentivar as mulheres que é possível, mesmo diante de tantas demandas, a gente priorizar o nosso tempo com Deus, porque através do nosso tempo com Deus, a gente cresce e aprende a vivenciar, né? Não só em relação à nossa área espiritual, mas todas as áreas da nossa vida. Porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente prioriza Deus, tudo começa a ficar em ordem da nossa vida. Então, nesse livro aqui, as mulheres vão encontrar respeito disso, sabe? Como saber lidar com feridas emocionais, vencer o desânimo, vencer a procrastinação, em relação às demandas e à rotina, como conseguir se organizar em meio a tantas demandas e mesmo assim, não, eu não posso deixar de ter o meu momento a sós com Deus. Aqui a gente vai encontrar temas sobre fortificar, fortalecer a nossa fé, porque é através da fé que a gente passa a ter certeza de que coisas impossíveis e milagres podem acontecer na nossa vida e na nossa família. Então aqui vão ser abordados vários temas que refletem diretamente na vida, no cotidiano da mulher. Você falou em desânimo. E as mulheres, nós, o ser humano no geral, nós precisamos ter em mente que não é todo dia que a gente vai acordar com vontade de orar. Vontade no sentido de emoção. Não é todo dia que você vai querer orar, não é todo dia que você vai querer ler a Bíblia, não é todo dia que você vai querer falar com Deus. E isso está condicionado à nossa natureza pecaminosa. Isso vai ficar com a gente até Jesus voltar. Então a gente tem que ter consciência disso. E através dessa rotina, dessas ferramentas espirituais, a gente consegue vencer pela disciplina, né? Agora, Thalita, você sente que as mulheres de hoje estão mais sedentas por intimidade com Deus ou ainda precisa de muita fé voltada para o fazer e não para o ser? Hoje as pessoas querem mais fazer, ser religiosas do que ser. Eu acredito que as mulheres hoje estão sim muito sedentas, né? Mas o que eu vejo pela minha vivência, né, nesse pouco tempo, nesses 5 anos principalmente, em que mulheres vêm falar comigo, abordar, né? Porque eu nasci na igreja, então meus pais, eles sempre me ensinaram, não só falando, mas com a vida deles como exemplo, a importância do devocional. Eu aprendi sobre a importância do devocional com a minha mãe. Eu lembro de situações da minha mãe entrando no escritório da nossa casa e quando ela entrava e fechava a porta, a gente sabia, vai fazer o devocional dela. E muitas vezes ela entrava naquele escritório triste, ela tinha um momento a sós com Deus dela e ela saía revigorada. Ela saía totalmente de forma diferente. Ali eu comecei a entender a importância, por que a gente precisa ter o nosso momento a sós com Deus. Porque a gente entra de um jeito e a partir do momento que a gente começa a ter intimidade com Deus, sentir a presença dele, ele trabalha na nossa vida diferente e a gente já sai diferente. E hoje eu vejo as mulheres sedentas por isso, entendeu? Em viver experiências sobrenaturais com Deus, porque a gente vive numa correria tão grande, né? E a gente tem muitas opções para nós mulheres, até em relação à vida espiritual, né? E por conta dessas várias opções, às vezes a gente fica perdida, porque a gente quer ter as nossas próprias experiências, né? Porque eu falava, Senhor, eu vejo o meu pai, eu vejo a minha mãe, né? Eu vejo as experiências dele, mas eu quero as minhas próprias experiências. Eu estou sedenta em relação a ter a minha vida contigo. Só que ao mesmo tempo que eu tinha essas indagações, né? Eu não fazia por onde. Que é o que eu vejo hoje em relação a muitas mulheres. Elas estão sedentas, mas por conta
do que está acontecendo, existe muita comparação. E às vezes a gente quer ficar comparando a nossa vida espiritual com a vida espiritual de outras mulheres e a gente fica estagnada. A gente não avança. Então, a partir do momento que a gente se compromete, se disciplina, que é justamente o que eu coloco aqui nesse livro em relação à constância, tudo muda de figura. A gente não fica mais preocupado em só querer fazer ou mostrar que estamos fazendo. Porque hoje você vê muito no Instagram, né? Tá com a Bíblia. A pessoa tira uma foto com um livro devocional, a Bíblia aberta e um café, ó, fiz meu devocional. Mas não é mostrar que a gente não precisa mostrar que está fazendo. Na verdade, a gente precisa sentir, a gente precisa ser. E quando isso acontece, as coisas fluem naturalmente na nossa vida. E é isso que eu vejo em relação às mulheres, né? Elas estão sedentas em relação a isso. Não é querer mostrar que está fazendo, mas realmente sentir a presença do Espírito Santo no secreto, ouvir a voz de Deus diretamente falando com você. Porque uma coisa é a gente estar 2 horas no culto da igreja e o nosso pastor nos orientar, nos instruir no que a gente deve fazer, e o Espírito Santo falar através dele e você sentir a presença do Espírito Santo. Outra coisa é você estar no seu quarto, com a porta fechada, se derramando diante do Senhor, orando e meditando na palavra, e ali ouvir respostas diretas de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a gente. É exatamente isso que Deus quer fazer com a gente, é exatamente isso que eu quero, que é o meu objetivo com esse livro, né? Ajudar mulheres que estão sedentas de Deus, mas que não conseguem parar no meio da rotina da vida, parar para diariamente, todos os dias, sentir a presença do nosso Pai Celestial. Você falou em comparação. É até injusto, né, para a gente fazer comparação, principalmente em relação a propósito, porque tem muitas personalidades. Tem mulheres que gostam de falar mais, tem mulheres Sim. que conseguem se desenvolver na escrita, que ela é um pouco mais retraída, tem mulheres que, enfim, vai depender da sua personalidade. E algo que você também falou, que é muito importante, não alimente a sua espiritualidade naquelas 2 horinhas ali do culto, de sábado ou domingo, enfim. Você tem um manual. Deus é tão maravilhoso que, além de obras como a sua, Ele deixou o manual, a Bíblia para a gente. Sim, Ali a gente principal. encontra conselhos para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, está disponível ali. O que está faltando para a gente se derramar diante dessa obra tão perfeita que Ele deixou para a gente, desse manual tão perfeito, né? Eu costumo dizer que... Ai, desculpa, te interrompi. Não, pode Não, eu continuar. costumo dizer que a gente, né, a gente sabe o que precisa fazer. Só que existe diferença entre saber o que precisa fazer e realmente fazer o que precisa ser feito. É a decisão. Então, você até falou aí, muitas vezes sem vontade. É fazer mesmo sem vontade, é orar mesmo sem vontade, é meditar na palavra mesmo sem vontade, porque são nesses momentos que nós temos o refrigério do Senhor, sabe? E a nossa alma sai revigorada, a gente sai fortalecido, a nossa fé sai fortalecida. Então, todo mundo sabe que tem que fazer devocional, todo mundo sabe que tem que dedicar uma parte do seu dia para Deus, orando e meditando na palavra. Todo mundo sabe disso, eu sempre falo isso. Mas a gente precisa não só saber, agora a gente tem que decidir fazer, para permanecer. Essa seria a minha próxima pergunta, que pequenos gestos a gente, no dia a dia, acredita que podem nos reconectar mais com Deus, né? Mesmo nas fases mais corridas, como a gente já falou muito aqui. E é justamente isso que você falou, Eu, a decisão, você tem que decidir. isso aí. Porque a minha mãe fala muito isso, a gente precisa decidir e também entender o que é prioridade na nossa vida e entender que existe um nível, um grau de importância nas nossas prioridades. Porque mulher, tudo é muito importante, na verdade. Tudo é prioridade, tudo. Então a gente precisa saber nivelar essas prioridades. E aí ela sempre fala, Deus tem que ser o primeiro. Deus é o primeiro na sua vida, é o centro de tudo na sua vida. E quando a gente fala de Deus, se Ele é o primeiro, eu tenho que uma parte do meu dia, se é de manhã, se é de tarde, de noite, eu tenho que me dedicar um tempo com Ele. Eu tenho que me relacionar com Ele diariamente, orando, meditando na palavra. Que seja de manhã, que seja de tarde, que seja de noite. Isso tem que ter. Aí ela fala, segundo, a sua família. Quer dizer, você é a sua prioridade. Porque se você não se priorizar, você não vai estar bem para cuidar de ninguém. E ela continua, terceiro, a sua família.
A sua família vem antes da igreja, a sua família vem antes do teu ministério, a sua família vem antes do teu trabalho. Deus, você, família, aí sim, depois, o trabalho, o ministério e por aí vai. Quando a gente consegue colocar na nossa mente o que é realmente prioridade, entender que existe um grau de importância, a gente para de dizer que não tem tempo e a gente para de dizer que tudo é muito importante ou que tudo é da mesma forma igual às prioridades. E aí a gente começa, porque foi assim que eu comecei. Eu não conseguia fazer o meu devocional à noite, porque minha filha toda hora vinha querer alguma coisa, meu marido já tinha chegado do trabalho, então eu entendi. Esse meu tempo vai ter que ser de manhã cedo. Eu comecei com 10 minutos, sabe? Meus pais sempre me botaram para fazer devocional, sempre oraram, mas eu tinha aquele relacionamento de altos e baixos com Deus. Tava tudo bem na minha vida, esquecer que Deus existia, então 1 hora, 2 horas, uma vez na semana na igreja, no culto, tava ótimo, né? Aí não fazia mais nada, não lia a Bíblia em casa, não orava. Agora, eu estava passando por prova, estava passando por tribulação, como todo mundo. Aí ia para a igreja todo dia, fazia jejum, fazia propósito, fazia o devocional todo dia. Só que Deus, ele não quer esse relacionamento de altos e baixos conosco. Ele quer a constância, porque é na constância que a gente amadurece e entende, passa pelos processos da nossa vida de forma totalmente diferente. A gente passa a aprender a lidar com as nossas dores e ainda ajudar as outras pessoas que também estão passando por problemas e situações ruins. Mas para a gente chegar nesse nível, para a gente chegar nesse patamar, tem que ter relacionamento diário com Deus. Aí eu falei, eu vou ter que fazer de manhã cedo. Acordar para mim muito cedo, 5 horas da manhã, era um sacrifício. Só que eu comecei aos pouquinhos, 10 minutos, eu orava, falava, Senhor, eu tô aqui ó, no escritório da minha casa, entra nesse lugar, a atmosfera espiritual é tua agora. E eu começava orando, eu orava pelo que eu ia ler na palavra, eu falava, Senhor, como eu fiz 21 dias no começo, lá em 2020, eu falava, eu não gosto de ler, não tem nada contra, mas eu não gosto de ler a Bíblia de forma aleatória, abrir e ler. Não, eu gosto de seguir um plano, um método para poder ir lendo, né? Tanto que nesse meu livro, no final, também tem um plano de leitura da Bíblia anual. E aí eu falei assim, eu quero ler um livro durante esses 21 dias, um capítulo. Eu comecei lendo um capítulo por dia, não eram 10 capítulos, sabe? Porque às vezes a gente quer ler a Bíblia inteira num dia, mas não é. É aos poucos. Eu falo que é passos de formiguinha para que isso realmente se torne um hábito na nossa vida. Para que realmente o devocional se torne um hábito a ponto de quando você não fizer, você fala, peraí, tem alguma coisa errada no meu dia. E você fala, não, ainda não tive meu momento a sós com Deus. E você vai lá fazer, porque você realmente sente falta. E esses 21 dias eu falei assim, que livro da Bíblia eu começo? Eu começo lendo nesse propósito que eu estou fazendo contigo. E eu lembro que eu, pedindo direção do Espírito Santo, né, eu falo, eu fui para João. Na época, quando eu fui ver João, João tem 21 capítulos. Eu não lembrava que João tinha 21 capítulos. Eu falei, Senhor, tu é muito maravilhoso, porque eu não lembrava disso. Então não foi coincidência, foi Jesuicidência. E eu comecei lendo um capítulo por dia. Não durava 10 minutos o meu tempo devocional. Ele não durava 10 minutos, porque eu orava, eu lia, aí eu escrevia, que eu sempre gostei muito de escrever, eu marcava passagens do capítulo que eu estava lendo, o que que eu entendi, porque isso é meditar, não é você ler de qualquer jeito, é você parar para analisar o que você está lendo, você ponderar, você refletir, e 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu acabava. E hoje eu fico, às vezes, 1 hora e meia no meu tempo a sós com Deus, porque aí é intenso o meu momento de oração, a leitura da palavra é maior, porque isso foi se expandindo. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não se deixa escarnecer, ele quer sempre derramar mais sobre a nossa vida. É só a gente começar a pedir e fazer a nossa parte. Então, não tem desculpa. A gente precisa começar com passos de formiguinha para continuar, não desanimar, para decidir, a constância vai fazer parte da minha vida e permanecer. E desde então, eu tenho plantado essas sementes na minha vida com Deus e eu tenho gerado frutos. Mas Deus, ele é tão maravilhoso porque ele me abençoa e não só me abençoa. Através da minha vida, eu tenho tido a oportunidade de abençoar outras pessoas, que é o que está acontecendo com esse livro que eu acabei de lançar. Agora, Thalita, o público-alvo são mulheres, mas existem mulheres que São estão ali mulheres. iniciando a sua caminhada cristã, existem mulheres que estão recomeçando a sua caminhada cristã, e existem mulheres que já estão consolidadas na fé. O público-alvo do devocional, ele consegue abranger todos esses públicos, esses estilos de mulheres? Sim, porque
Como é um devocional em que eu trago uma passagem da Bíblia, eu coloco uma passagem da Bíblia, posso até mostrar um exemplo aqui. Eu trago uma passagem da Bíblia e eu coloco uma reflexão simples, mas profunda, porque eu entendo que Deus ele trabalha na minha vida na simplicidade, mas de forma profunda. Então eu trago um versículo da Bíblia, eu trago uma reflexão baseado nesse versículo e depois eu trago uma aplicação para a pessoa poder aplicar o que ela acabou de ler na vida dela. Que essa era a minha maior dificuldade, principalmente em relação a meditar na palavra. Porque quando a gente está na igreja, o nosso pastor nos instrui e a gente já sai dali com a lição em relação ao que ele falou na palavra de Deus. A gente já sai para poder aplicar na nossa vida. Só que a gente sozinho em casa. Eu falava, Senhor, eu leio a tua palavra, mas o que tu quer falar comigo aqui através dessa palavra? Que lições você pode, que eu possa extrair? Que chaves, que tesouros escondidos aqui o Senhor quer me revelar? Essa era a minha maior dificuldade. Mas a constância me ensinou a enxergar na palavra de Deus tesouros escondidos que ele queria compartilhar comigo. Então, nesse livro, se você está começando no devocional, se você já é uma pessoa que já faz devocional, ele vai só te ajudar e intensificar em relação ao teu nível de intimidade com Deus. Que eu vou trazer uma passagem, uma reflexão baseada nessa passagem, uma aplicação prática para você já extrair lições da reflexão que eu trago e uma oração, para você terminar com uma oração. Então, se você é nova na fé, está começando, esse livro é maravilhoso para te ajudar, porque a partir do momento que a gente está falando sobre vida espiritual, né, e a gente começa a falar, não, vou orar, vou ler a Bíblia, tem Deus e tem o diabo também. E o diabo, ele usa de mínimos detalhes para nos atrapalhar. Quando a gente já é mais experiente, a gente já tem discernimento espiritual para entender situações e falar, não, ele está querendo me tirar aqui do foco desse momento. Mas quando a gente é novo na fé, isso é mais difícil. E esse livro também vai te ajudar com isso, né? Vai te ajudar a você não desistir, mesmo diante, né, de dardos do maligno para te atrapalhar. Por isso que eu falo que é para a mulher de forma geral. Nossa, muito legal você falar sobre essa estrutura, né, que foi pensada para isso, ou seja, para todos os públicos de mulheres. A Sim. iniciante, a que está recomeçando e a que já está consolidada na fé. Agora, Thalita, são 3 volumes, né? Então, com certeza Sim. você tem muitas histórias aí, muitos testemunhos de pessoas que leram e que chegaram até você e falaram algo do tipo: "Ai, uma obra sua, um volume do seu devocional foi responsável por me reconectar com Deus". Você tem alguma história interessante? Com certeza eu sei que tem várias, Eu né, mas que tenho. você possa citar aqui pra gente? Sim, quando eu comecei a falar de devocional, que foi lá em 2020, né, que o meu Instagram, ele era fechado, eu era uma pessoa assim que né, eu não era igual os meus pais, né, eles são públicos e todo mundo conhece. Claro que quem é da minha igreja sempre me conheceu desde que eu sou novinha, sempre viu que eu era tímida. Então, assim, meu Instagram, eu só tinha um Instagram e mesmo assim era só minha família, eu não abria, ele era fechado, ninguém que eu não conhecia estava nele, né? Eu só aceitava pessoas que eu conhecia e depois que eu comecei a falar sobre isso, que o Espírito Santo me direcionou para abrir meu Instagram e me mostrou, né, que o Instagram, que foi a primeira rede social que eu comecei a falar sobre isso. Eu falo que o Instagram foi a minha cobaia, porque foi no Instagram que eu comecei a falar e eu comecei a ficar mais desinibida, né? E foi a partir dele que eu comecei a ir em igrejas para falar a respeito do devocional. E eu lembro que uma pessoa em específico, uma mulher, que ela devia ter uns mais de 50 anos. E ela falou exatamente assim para mim. Essa mulher me marcou porque foi uma das primeiras, né? Mas eu já ouvi várias mulheres, inclusive porque eu falava isso, né? Eu lembro que ela falou assim, Thalita, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque eu quero falar isso para você, para edificar a sua fé, para você continuar e não parar. Porque desde o momento que você abriu o teu Instagram, eu passei a te seguir e eu te conheci aí ela falou através de uma outra pastora, né, que eu fui numa igreja falar e ela falou, falei, ó, desde o momento que eu te conheci naquela igreja e que a pastora indicou o seu Instagram, e eu vi o seu Instagram, que você começa a falar sobre devocional, que você começa a falar sobre facilitadores para você fazer o devocional, sabe? E você falou do seu jeito,
que é objetivo, é simples e didático, e você falou que fazia assim, faz assado, e eu comecei a seguir. Eu estou há mais de 20 anos na igreja e eu não sabia o que que era realmente fazer devocional. Eu achava que, ela falou assim, né? Eu achava que para a igreja, uma vez na semana, estava tudo bem. Mas ao mesmo tempo, a semana passava e eu não sentia a presença de Deus e eu fazia igual você, eu ficava reclamando com Deus. Senhor, por que quando eu estou no culto você fala comigo e quando eu estou em casa você não fala? Sendo que eu mesma não procurava fazer, Thalita. E a partir do momento que você começou a incentivar as pessoas com essa prática, lendo um capítulo da Bíblia, mesmo sem entender, né? Porque a gente começa a ler a Bíblia, buscar, e aí fala, não estou entendendo nada. E aí para. Só que, graças a Deus, hoje nós temos facilitadores. Hoje tem internet para nos ajudar com o entendimento. Hoje a gente tem Bíblias com versões na linguagem de hoje, que como se fosse a gente conversando com uma amiga, está escrito na Bíblia. Para nos facilitar. O que a gente precisa fazer é se movimentar. Eu falo que o evangelho é movimento. Então a gente tem que se movimentar, tem que fazer a nossa parte. Eu lembro que essa mulher falou exatamente isso. Eu estou há mais de 20 anos na igreja. E desde o momento que eu passei a te seguir e segui as suas orientações a respeito de devocional, a minha vida com Deus está sendo totalmente diferente. Eu tenho vivido experiências extraordinárias com Deus, a ponto de entender o que eu estou vivendo com a minha filha, que é adolescente, dentro de casa. Porque ela estava passando por uma situação com a filha dela e ela falava, eu não conseguia entender por que a minha filha estava agindo daquela forma. E através do meu secreto com Deus, eu buscando o Senhor, ele foi muito claro para mim. E eu quero te agradecer porque isso, querendo ou não, foi você que me impulsionou e me incentivou. E foi uma das primeiras pessoas que vieram falar comigo, né, no meu início de jornada, para começar a falar, incentivar as pessoas com o devocional. E aquilo me marcou, porque eu sempre vi as pessoas, né, eu sempre vi pessoas, minha mãe sempre me inspirou, sempre vi pessoas que me inspiraram, e eu poder tá inspirando outras pessoas, no início, para mim, eu fiquei muito impactada, porque eu falei, meu Deus, não era só eu. Não era só eu que estava há mais de 20 anos na igreja e que realmente precisava ser sacudida para entender que é necessário o secreto com Deus todos os dias, que relacionamento é todo dia, não é um dia sim, um dia não é só quando eu estou mal para procurar Deus, que Deus não quer um relacionamento de altos e baixos, Ele quer a constância para a gente poder viver da melhor forma os processos que a gente vivencia. E essa é uma reflexão que nós, como cristã, né, a gente tem que levar. Porque quantas pessoas dentro da nossa igreja estão assim, mornas espiritualmente, de certa forma, às vezes até perdidas dentro da igreja. A gente tem um olhar voltado muito para quem está de fora, né? Mas a gente tem que ter essa Isso. consciência de que as pessoas de dentro também precisam de cuidado, também precisam de investimento, também precisam desse apoio, né? Agora eu tô curiosa para saber sobre esses novos projetos aí, quem sabe um quarto volume ou outro tipo de projeto. Conta aí pra gente se você pensa em algo, tem Então, algo em mente. esse é o terceiro volume, né? Eu falo que esse último aqui, ele foi feito no secreto, com muito choro, com muita alegria também, com muito amadurecimento meu, né? Eu hoje, esse livro aqui, é uma Thalita mais amadurecida. O primeiro livro são orações e meditações na palavra e respostas de Deus, né? O segundo livro, eu já coloco desafios para a pessoa fazer, com orações e passagens. E esse aqui, só que o primeiro e o segundo não são de 365 dias. Esse aqui é o de 365 dias. E eu pedi orientação ao Senhor. Senhor, eu quero fechar o ciclo do devocional na prática, né? Não de que eu vou parar de falar de devocional, mas em relação ao livro eu quero fechar esse ciclo. E por isso que ele é diferente dos dois primeiros e ele é de 365 dias. Então, é de uma escrita com a Thalita mais amadurecida, com mais vivência, com mais experiências. E depois desse livro, eu tenho outros projetos, mas projetos não sobre devocional, no sentido de trazer devocional para a pessoa ler cada dia, sabe? Mas para explicar, de repente, em relação a disciplinas espirituais. Eu tenho projetos para falar, para escrever sobre pastores e filhos de pastores, a vivência, em relação a vivências, né, que eu tive com os meus pais, o que eu aprendi com os meus pais, para os pais de hoje, porque hoje eu sou mãe também, e como eu estou na igreja, eu trabalho na igreja, eu ouço muitas filhas dizendo, minha mãe não tem tempo, a minha mãe trabalha demais, sabe? Ela não tem tempo para dedicar, para cuidar de mim.
tudo, ela está num ativismo, às vezes até dentro da igreja, está num ativismo tão grande, esquece que tem filhos. Então, eu queria escrever um pouco sobre isso a partir do que eu vivi com meus pais, mesmo ele na correria que eles sempre tiveram, porque meu pai sempre foi evangelista, minha mãe sempre trabalhou na igreja, mas mesmo assim eles nunca deixaram de priorizar Deus. Minha mãe sempre fala, primeiro ministério você aprende a exercer dentro da igreja, o teu primeiro rebanho você aprende a exercer dentro da família, desculpa. O teu primeiro rebanho é a tua família. Ela sempre fala isso. E eu queria, de repente, mais para frente, por conta das minhas experiências com os meus pais, a minha vivência, eu escrevi alguma coisa nesse sentido também. Olha, eu gostei bastante e eu convido você que está assistindo a gente, a Thalita destrinchou um pouquinho sobre os 3 volumes, a adquirir, né, esses 3 volumes, porque são temas diferentes que acaba que Sim. um complementa o outro, né, então eu acho que é uma leitura muito Não é rica. continuação, mas um vai complementando o outro. Exatamente. Thalita, muito obrigada. Eu tenho certeza que agradeço. assim como já foi bênção para muitas mulheres, esse novo volume vai ser bênção para muitas outras, né? Então, te agradeço pela entrevista e queria que você deixasse uma frase para as novas mulheres, para as mulheres, na verdade, que estão enfrentando essa frieza espiritual e que querem buscar mais sobre Deus. Eu quero deixar aqui para você que é mulher, né? A gente precisa entender que a maturidade espiritual, o discernimento espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela é cultivada, regada e cuidada dia após dia. Por isso, eu te incentivo a você cultivar uma vida constante com Deus através da oração e da palavra, porque só vai trazer benefício para você. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada e nos acompanhe nas redes sociais, portal comunhão.com.br e @oficialcomunhão. O Comunhão Entrevista fica por aqui e até a próxima.